Olá, meu nome é Adriele, sou discente do curso de Ciências Biológicas do campus de Itabaiana e faço parte do PIBID. E na aula de hoje eu vou explicar um pouco sobre os biomas brasileiros. O que é um bioma? O bioma ele é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser definidos a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente eles sofreram os mesmos processos de formação de paisagem. Quais são os biomas que a gente vai ver nessa aula, né? A gente vai ver o bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa, e o Manguezal. Vamos começar então falando um pouco sobre o bioma Amazônia, né? Esse bioma ele apresenta a maior floresta tropical e também a maior bacia hidrográfica do mundo, né? A vegetação é diversificada, apresentando uma variedade com diferentes tamanhos de plantas e adaptadas às diferentes circunstâncias, né, que ele apresenta. E o clima é quente e úmido e a temperatura tem pouca variação no decorrer do ano. Os principais representantes da fauna desse bioma, a gente tem as onças, os botos, as araras azuis, entre outros. E entre as espécies da flora, a gente pode encontrar o lírio d'água, que vai ser exclusivo da mata igapós. O próximo bioma é o bioma cerrado, né, que apresenta as duas estações bem definidas, que são os invernos secos e os verões chuvosos, com temperatura média de 20 graus Celsius. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno e médio porte, e geralmente com troncos tortuosos e cascas grossas. Os solos costumam ser porosos e permeáveis e geralmente são ácidos. Os principais representantes da fauna do cerrado são os tucanos, os tamanduás, bandeiras, entre outros. E da flora, a gente encontra o ipê, o angico e o jatobá. O próximo bioma é a caatinga. Tá? Ele é o único bioma exclusivo do Brasil. O clima predominante é o semiárido, tem poucas chuvas e a temperatura média varia entre 27 e 32 graus no decorrer do ano. As plantas são xerófitas, né, que são adaptadas para viver em climas secos. E na fauna da caatinga, a gente tem como representante o jacaré, cara amarelo, pitão, arara azul, macaco prego, entre outros. E a flora, a gente encontra o xique-xique, a macambira, e essas plantas dependem principalmente das características do solo e da sua precipitação. O bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é constituída por uma floresta tropical com árvores de médio e grande porte e que contém folhas grandes e perenes. O clima predominante é o tropical úmido, com temperatura e umidade elevadas e um alto índice de chuvas, né? A maior parte do solo é pobre em nutrientes, é ácido e raso. A fauna do bioma Mata Atlântica ela vai ser semelhante ao bioma da Amazônia. Então, a gente encontra uma diversidade muito grande de animais lá. O bioma Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do país, ocupa parte dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e se estende pela Bolívia e Paraguai. Possui uma vegetação diversificada, contendo matas, cerradões, savanas e campos inundáveis. O clima de lá é um clima tropical, com amplitude térmica elevada, em que há períodos de seca e de chuva. Na fauna desse bioma, a gente pode encontrar crocodilos, cervos do pântano, arara azul, entre outros. E a flora pantaneira a gente vê muito jacinto, a orquídea, a palmeira, figueira, entre outras espécies de plantas. O bioma Pampa, né? O Pampa, ele apresenta uma vegetação
campestre, constituída basicamente por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. O clima de lá é um clima subtropical, com temperatura média de 19 graus, possui um alto potencial hidroelétrico e rios bons para a navegação. Na fauna de lá, a gente pode encontrar como animais o João de Barro, o pica-pau, entre outras. E na flora a gente podemos citar o capim-tapete, o aloe vera, entre outras espécies também de plantas que a gente pode encontrar lá. O manguezal. Né? O manguezal ele é um ecossistema costeiro, né? Que ele vai ocorrer entre a transposição de terra e mar em regiões tropicais e subtropicais. Né? Eles são caracterizados pela mistura entre águas doce e salgada, e as plantas que compõem o manguezal se dominam como a paisagem desse ecossistema, que a gente denomina como mangue. Então, esse foi um breve, eu pude explicar um pouco brevemente sobre algumas características, né, desses biomas, porque é um assunto que é cobrado no Enem, né, e é muito importante também, não só para o Enem, né, como também é bom a gente ter conhecimento sobre os biomas que existem e que temos aqui no país. E agora eu vou resolver duas questõezinhas, né, que caíram no Enem e outra questão caiu em um vestibular. A primeira questão que a gente vai resolver caiu no Enem de 2014, tá? Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados ao passar até 9 meses de seca. As plantas elas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas que em algumas espécies assumem a forma de espinhos. Qual a região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? Aí nos itens a gente tem a floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Cerrado. Dadas as características no enunciado da questão, a gente já vê de cara que é o bioma Caatinga, né? Porque as plantas elas precisam se adaptar àquele clima seco, né? Tendo que fazer reservas de água para elas poderem sobreviver a esse clima, né? Já que é um clima muito quente, muito seco na Caatinga, e por isso elas precisam ter essa reserva de água em seus caules. Sobre biomas brasileiros, é incorreto afirmar que a Caatinga é o bioma típico do domínio das depressões interplanáticas semiáridas. Sim, sim. A floresta de araucárias comporta padrões de associações arbóreas diversificadas e está associada ao clima subtropical. A floresta equatorial tem porte arbóreo denso e muito rica em biodiversidade e está situada entre 30 e 50 graus de latitude. E a floresta tropical tem associações arbóreas de grande porte relacionados a climas úmidos e quentes, sendo localizada nas regiões intertropicais. De todos desses itens, né, o item que está errado é o item C. Tá? A floresta equatorial tem porte arbóreo denso? Não. Ficou meio confuso e essa alternativa é a alternativa falsa. Então, gente, né, é isso, tá? Espero que vocês consigam entender um pouco do que eu quis passar, um pouco das características, das principais características, né, de cada bioma.